Olá, pessoal. Eu sou a professora Nayane Oliveira e vamos para mais uma aula de Ciências Naturais, Elementos Químicos. Mas antes da gente dar início à nossa aula, vamos lá se ligar na nossa luta contra o Covid-19, tá? Então, sentiu esses sintomas? Tosse, febre, fadiga, congestão nasal, coriza, dor de garganta, dor de cabeça, diarreia, cansaço, dificuldade para respirar, você já procura um ponto de saúde mais próximo, tá? E se liga nas dicas, tá? As formas de se prevenir. Use máscara, sempre esteja utilizando o álcool em gel 70%, tá? Lave bem as mãos com frequência de 20 a 30 segundos, tá bom? Mantenha o distanciamento social, tá? Desinfecte os objetos pessoais, como o seu telefone, óculos, anéis, relógios, tá bom? E só saia de casa se realmente for necessário, tá? A prevenção é o melhor remédio. Então, vamos lá para nossa aula, né? Vamos dar um pequeno conceito de algumas coisas bem importantes, tá? As partículas atômicas, tá? A gente sabe que o átomo, ele é formado, certo? Por prótons, nêutrons e elétrons, certo? Então, a gente tem aqui no núcleo, tá? Aqui de um átomo, certo? Os prótons e os nêutrons, tá certo? E o elétron aqui na eletrosfera, tá? Sempre em movimentos simultâneos, tá bom? Os prótons, eles são partículas positivas, tá? Já os elétrons são partículas negativas, tá bom? E os nêutrons, eles são partículas sem carga, tá? Ele é neutro, o próprio nome já diz, tá? Então, os prótons e os nêutrons, como eu falei para vocês, eles estão no núcleo, tá? Juntinhos aqui. E os elétrons, eles ficam aqui em volta do núcleo, certo? Em camadas diferentes aqui na eletrosfera, tá? Então, gente, os prótons, eles têm carga elétrica positiva e os elétrons têm carga elétrica negativa. Então, se um átomo, né, tem um número de elétrons igual ao número de prótons, então a carga negativa de todos os elétrons, ela acaba se anulando com a carga positiva de todos os prótons, né? Totalizando aqui uma carga total nula, tá? Uma carga total igual a zero, certo? Então, a gente diz que esse átomo, ele é um átomo eletricamente nêutron, tá? Os átomos, eles naturalmente não perdem prótons, nem nêutrons, tá? Os prótons e os nêutrons aqui no núcleo do átomo, certo? Eles ficam aqui fixados. Mas eles acabam perdendo ou ganhando elétrons, tá? Os elétrons que ficam aqui na eletrosfera do átomo, certo? Vamos aqui. Os elementos químicos. Os cientistas, né, perceberam nas primeiras décadas do século XX que o número de prótons determina as propriedades químicas de um átomo. Assim, eles entendem-se atualmente que o elemento químico é um conjunto de todos os átomos que possuem o mesmo número de prótons, tá? Então, os elementos químicos são representados sempre por uma letra maiúscula, certo? Como a gente tem, por exemplo, aqui o hidrogênio, né? E por uma letra maiúscula acompanhada de minúscula, como a gente tem exemplo aqui de um elemento químico do hélio, tá? Sempre as letras maiúsculas em caixa alta, tá bom, gente? Número de partículas, tá? A quantidade de prótons, né, ela é chamada de número atômico, certo? O número atômico, ele é representado pela letra Z, tá? Esse xzinho aqui, ele representa o elemento químico, tá bom? O Z, tá? É representando aqui o número atômico, tá bom? Que é a quantidade de prótons, certo? O número de elétrons, ele já é representado pela letra E, tá? O número de nêutrons é representado pela letra N, certo? E o número de massa, tá? É a soma dos prótons, certo? Com os nêutrons, tá? E ele é representado pela letra A, que especifica aqui o número de massa junto com o elemento químico, tá bom? Então, no exemplo que a gente tem aqui, a gente tem o X, tá? Que é a representação do elemento químico, como eu falei para vocês, certo? O seu número de massa, tá? Que é a soma de quê? Dos prótons com os nêutrons, tá? E o número atômico, que é os prótons, tá certo? Então,
ele pode ser encontrado representado assim, certo? Ou dessa segunda forma aqui também, tá bom? Cálculos das partículas subatômicas. Partículas essas que são os prótons, que a gente viu, os elétrons e os nêutrons, tá? Prótons são cargas positivas, elétrons, cargas negativas e nêutrons, cargas neutras, né? Considerando o elemento químico sódio, certo? A gente tem aqui o elemento sódio, tá? Ó, a representação dele, letra caixa alta maiúscula, certo? Acompanhada da letra minúscula, tá bom? Aqui a gente já pode identificar o seu número de massa, que é igual a 23. Lembrando que o número de massa é prótons mais nêutrons, certo? E o seu número atômico, que é igual a prótons, certo? Então, aqui a gente já pode identificar os prótons, né? Então, a nossa missão é identificar os nêutrons, certo? Que é representado pela letra N, e os elétrons, que é representado pela letra E, tá? Então, através dessa pequena equação, tá? A gente vai descobrir isso, tá bom? Então, vamos aqui já começar a isolar o N, né? A gente pega o número atômico, que é o número de prótons, tá positivo, vai passar junto com a lá negativo, tá? Então, a gente organiza dessa forma, certo? Aqui a gente só substituir os valores, tá bom? A gente tem o número de massa, que são número de prótons mais número de nêutrons, e o número atômico, que são o número de prótons, né? A gente faz a substituição, temos o número de nêutrons igual a 23 menos 11, certo? A gente faz os cálculos, subtração, dá igual a 12. Então, aqui a gente já descobriu o quê? Número de prótons igual a 11, número de nêutrons igual a 12. Pode descobrir o número de elétrons, né? Um detalhe, esse átomo a gente considera, né, que ele esteja um átomo nêutron, certo? Então, a gente viu que um átomo nêutron, né, o número de cargas positivas, certo? Que são os prótons, tem que ser igual ao número de cargas negativas, que são os elétrons, né? Fazendo assim que ele esteja um átomo eletricamente neutro. Então, a gente pode, né, constatar que o número de prótons, já que é igual a 11, vai ser igual ao número de elétrons, né? O número de carga negativa é igual ao número de carga positiva, certo? Então, o número de elétrons, ele vai ser igual a 11, tá bom, gente? Vendo como é fácil a gente poder identificar? Cálculos das partículas iônicas, tá? Então, a gente já pode observar aqui dois elementos químicos, né? O íon sódio, certo? O cátion, tá? Com carga elétrica positiva, tá? E o íon cloreto, tá? O ânion, com carga elétrica negativa, certo? Então, a gente já pode identificar aqui o seu número de massa, que é o quê? Número de prótons mais número de nêutrons. O seu número atômico, que é o número de prótons, certo? Igualmente aqui no íon cloro, tá? Ó, número de massa, certo? Número de prótons e nêutrons. E o seu número atômico, que é o número de prótons, tá bom? Então, a gente vai considerar que o íon sódio, certo? Possui, né, 10 elétrons, tá bom? Então, a gente vai calcular a carga, certo, desse íon, tá? Então, a gente tem aqui o quê? O seu número de elétrons aqui representado, mais o número de prótons, tá bom? Então, a gente vai substituir, certo? A gente tem o número de elétrons aqui, ó, 10 elétrons, a gente substitui, e o número de prótons aqui embaixo, tá? Faz a substituição, certo? E vamos fazer o cálculo que vai dar igual a carga do íon, que é igual a mais 1, certo? Ou igualmente como tá aqui. A tia aqui só tá representado mais, exatamente. Quando é mais 1, só basta representar com o sinal de mais. Quando é mais 2, certo? Aí eu vou colocar o 2 aqui junto com o mais, tá certo? Vamos lá para o íon cloreto, tá? O ânion de cloro, né? A gente tem aqui, ver que ele possui 18 elétrons, certo? Então, a gente já vai fazendo a substituição, né? Ó, 18 elétrons, certo? Vamos ver aqui, ó. Ele tem o número atômico 17, ou seja, tem 17 prótons. Então, a gente já vai fazer a substituição, né? A gente fazendo aqui os cálculos, vai dar igual a carga negativa 1, né? A gente vê que aqui ele tem uma carga negativa, igualmente como o íon sódio, né? Não precisa colocar o 1, né? Considerado só colocar a carga negativa. Se fosse um 2 aqui,
seria o número 2. E a carga negativa, claro, tá bom? Só uma observação, tá? Ó, o número de cargas de um íon é o que? É a diferença, certo? Entre as cargas elétricas do átomo. Isso quer dizer o quê? Que um átomo neutro, como a gente viu anteriormente, ele tinha o mesmo número de cargas positivas e cargas negativas, ou seja, número de elétrons igual ao número de prótons. Aqui, os íons, a gente vê que há essa diferença. Ó, a gente tem 18 elétrons aqui no íon cloro e 17 prótons, certo? É diferente, tem mais elétrons, então a carga é negativa. Aqui no íon sódio, aqui também é diferença, né? A gente vê aqui 10 elétrons, certo? E 11 prótons, né? A gente vê que tem mais prótons, né? Então, o nosso íon aqui, ele vai ser de carga positiva, certo? Os isótopos, certo? Os isótopos são elementos da mesma espécie química, né? Ou seja, eles possuem o mesmo número atômico, tá? Que é representado pela letra Z, mas com um número de massa diferente, que é aquele número representado pela letra A, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, o elemento químico hidrogênio, tá? Então, a gente tem aqui o próton, certo? Que é o isótopo de hidrogênio, tem o seu número atômico 1, número de massa igual a 1. A gente tem o deutério, né, que é o número atômico 1, já o seu número de massa é diferente, né, número 2. E o trítio, né, e o seu número atômico é o mesmo, mas o seu número de massa já é diferente dos demais, certo? A gente tem outro exemplo, que é os isótopos de carbono, né, a gente percebe que os números atômicos são os mesmos, né, número 6, mas os números de massa é diferente. A gente tem no primeiro 12, aqui o 13 e aqui o 14, tá? Então, a gente já sabe, isótopos, né, é aquele elemento químico, certo? Que possui o mesmo número atômico, mas com número de massas diferentes, tá? Vamos lá. A tabela periódica, né? Com o grande aumento do número de elementos químicos, né, no século XIX, né, houve-se a necessidade de classificar todos os elementos químicos, certo? Em grupos com propriedades semelhantes, né? Então, Mendeleev, né, que é dito como o pai da tabela periódica, certo? Ele procurou organizar, né, esses elementos químicos conhecidos, agrupar, né, em ordem crescente de número atômico, certo? Então, através da tabela periódica, a gente pode identificar as famílias, certo? Os períodos e as propriedades de cada elemento químico, tá bom? Então, a gente tem aqui a tabela periódica, tá? Identificar aqui, certo? Aqui a gente tem o período, tá? Onde a gente tem aqui as linhas, certo? A linha horizontal, tá? Ó, a gente tem o primeiro período, tá? Ó, segundo, então tá o lítio, berílio, terceiro, sódio, magnésio, a gente vai aqui, ó, alumínio, né? O fósforo, cloro, tá certo? O quarto, potássio, certo? Sempre no horizontal. A família, os grupos, como é que a gente identifica? Já são nas verticais, tá? Nas chamadas colunas aqui, ó, vertical, grupo ou família, né? Família 1, ou grupo 1, já tem o hidrogênio, o lítio. Família 2, o grupo 2, né? Isso aqui são os elementos representativos, tá bom? Esses aqui também são, ó, família 13, 14, né? 15, 16, 17, 18, tá? Todos eles são chamados elementos representativos. Esses aqui do meio são chamados de elementos de transição, né? Metais de transição, tá bom? A gente tem aqui na família 14, ó, tá? Não sei se vocês conseguem ver. A gente tem o carbono, né? O carbono, ele tá localizado aonde? Na família ou grupo 14, período 2, né? Segundo período aqui, ó, tá bom? Então, qual é o elemento que tá no quinto período e na segunda família? Que a gente já vê, ó. Quinto período, segunda família. Tá o estrôncio, né? Aqui esse verdinho já são os metais, chamados metais alcalinos, certo? Alcalinos terrosos, tá? Esse verdinho aqui, essa outra tonalidade de verde, já são os metais alcalinos, tá certo? A gente tem também aqui os não metais, que tá o carbono, nitrogênio, são elementos químicos mais conhecidos por vocês, né? Oxigênio, enxofre, tá? A gente tem os halogênios, né? Que tem o flúor, cloro, bromo, tá bom? E aqui, outros tipos de metais,
tá? E também tem os semimetais, tá certo? Nessa outra tabelazinha que eu separei, aqui a gente tem, certo? Os metais, tá bom? Dessa cor laranja, certo? Os metais, eles são substâncias simples, certo? Que conduzem bem a corrente elétrica e o calor, tá? Já de verde, a gente tem os ametais, tá? Esse A significa não metais, tá certo? Então, os não metais, eles não conduzem bem a corrente elétrica e nem o calor, tá bom? Em azul, a gente tem os semimetais, certo? Que fica no intermediário, né? Entre os metais e os não metais, tá bom? Que no caso são os ametais, certo? E temos também os gases nobres aqui de roxo, certo? Que possui a propriedade de estabilidade atômica, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? E até a próxima.